Abra comigo sua Bíblia Sagrada em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Você vai ver nessa página que ela começa com a carta de Jesus à igreja em Sardes, carta à igreja em Filadélfia, carta à igreja em Laodiceia. Essas foram as últimas palavras que Jesus pediu que fossem registradas, né? Os evangelhos registram todas as palavras que conseguiram registrar, e o Senhor Jesus deixou em torno dos anos 90 do primeiro século para que o apóstolo João, um dos seus apóstolos mais chegados, recebessem as últimas cartas que ele deixou para a igreja. Então diz assim Apocalipse 3, de 14 a 22, eu costumo usar a nova Almeida atualizada. Se quiserem ir para a nova Almeida atualizada, sim, se não, pode ser a versão que tiver, amém? Então diz assim, queridos irmãos: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos irmãos, eu comecei lendo a Bíblia nesse mês de janeiro, e foi gostoso chegar no livro do Apocalipse, porque ao mesmo tempo que eu estava lendo os evangelhos, eu também estava lendo ao mesmo tempo o livro de Apocalipse. E nos evangelhos nós encontramos o Senhor Jesus Cristo como um servo sofredor. Mas quando você lê o Apocalipse, nós encontramos Jesus como o Senhor de todos. Na terra, sofredor, mas um dia ele voltará como o Senhor de tudo e de todos. Nos evangelhos, nós encontramos Jesus passando por tentações. Isso é tão importante para mim e para você, que não seja um escândalo para você, que não seja um escândalo para ninguém, para tentar imaginar que Jesus foi tentado. A Bíblia descreve no início do seu ministério, em Mateus capítulo 4, que logo no início, o diabo escolheu 4 tentações pegadas para tentar fazer com que ele desistisse da sua missão. Mas o texto termina dizendo que o diabo se afastou até
um novo momento propício. Foi tentado? Mas no Apocalipse, Jesus é aquele que vai trancar Satanás para o inferno por toda a eternidade. O Senhor Jesus também, nos evangelhos, nós aprendemos que Ele chama a todos para a salvação. Todos. O versículo mais famoso foi aquele que Ele deu para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação. Jesus convida nos evangelhos a todos para a salvação. Mas no livro do Apocalipse, vai abrir o livro da vida, que só o Cordeiro tem o direito, diz o Apocalipse, de desatar o selo, onde está o livro da vida, e naquele dia, o nosso nome será chamado, amém? Será chamado, aleluia. Agora, quem está recebendo do Senhor Jesus Cristo essa palavra, essas 7 cartas, é o apóstolo João. E o apóstolo João tem uma característica muito boa. Eu estou tentando chegar nesse nível dele. Porque dos 12 apóstolos, só teve um deles que dizia assim, que ele era amado de Jesus. Que ele era amado de Jesus. Que ele era querido para Jesus. As versões mudam um pouquinho, mas ele diz que ele era amado. E para ter uma ideia, quando nessa última Santa Ceia que nós aqui seguindo fizemos nessa noite, há um momento que ele encosta a cabeça no ombro de Jesus. João tinha uma comunhão com Jesus. Eu acho, perdão, não está na Bíblia, mas eu acho que de vez em quando ele praticou um pouco de carnalidade. Porque vocês já imaginaram, né? Depois que Jesus foi para o céu, ele chama os colegas e diz assim, qual foi o único que pôs a cabeça no ombro de Jesus? Quem? Ele. Só tiveram 3 que subiram no monte da transfiguração. Quem? Pedro, Tiago e João. Ele se considerava, ele se via como alguém amado por Jesus, querido por Jesus. E neste momento, ao falar isso para vocês, a minha oração é que, pelo Espírito Santo, claro, não tem, pelo Espírito Santo, a gente vença nossos traumas complexos e toda essa encrenca toda, que a gente arruma na cabeça e no coração, para dizer, os outros podem até achar que eu sou feio, mas Jesus sabe que eu sou lindo, amém? Aceita repetir comigo? Aceita? Você faz isso aqui na igreja, pastor? Os outros podem dizer que eu sou feio, mas para Jesus eu sou lindo. Fale isso até você acreditar de verdade. Mesmo quando você olhar no espelho e dizer assim, Senhor, o Senhor tem certeza? Porque, irmãos, vejam, é o apóstolo João, esse homem que, na verdade, diz os estudiosos, ele era o caçula dos 12. Por isso ele viveu mais, até 90 e poucos anos de idade. Ele era o caçula, ele era o mais novo. Ali, portanto, ele não tinha coragem de Pedro, ele não tinha ousadia de Pedro, ele não encarava, ficava fazendo pergunta, não. Ele era o caçula. Mas ele foi crescendo, 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 porque o que Jesus quer de mim e de você é que a gente continue crescendo, crescendo. Para você que é novo ou nova na fé, se você comparar com os mais velhos aqui de caminhada na fé, olhe para eles, mas diga também, mas eu estou crescendo, mas eu vou crescer. João, portanto, é aquele que teve experiências lindas com o Senhor Jesus Cristo, é aquele que, por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, João e Pedro saíram correndo, eles só não passaram na frente das mulheres. Irmãos, por que as mulheres chegam primeiro que a gente, hein?
Maria Madalena, outra Maria, cedinho, ainda no escuro, foram lá no túmulo de Jesus e viram que, na verdade, já estava aberto, a pedra já estava retirada, e Pedro e João recebem a notícia e saem correndo. Como o João era mais novo, ele chega primeiro que Pedro. Mais novo corre mais. Ele chega, abaixa, olha, lembra, Pedro já é mais corajoso. Pedro abaixa e entra. João teve todas essas experiências com o Senhor Jesus Cristo. Mas agora, irmãos, na última mensagem do Senhor Jesus Cristo escrita, o Senhor Jesus diz, repete, termina com a mesma mensagem cada uma dessas cartas. Olha comigo, por gentileza, aí no capítulo 3, mantém sua Bíblia aberta, versículo 22, olha como é que ele termina. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A última mensagem de Jesus foi essa. Você pode esquecer, se porventura, você esquecer o conteúdo de cada carta. Filadélfia a gente lembra, eu tenho uma porta aberta para você. Você pode esquecer de Sardes ou de Éfeso, a gente lembra mais, porque ela perdeu o primeiro amor. Esmirna, você pode lembrar de outras, mas na verdade guarde uma coisa, Jesus termina cada uma dessas cartas dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. A minha palavra para vocês nessa noite é esta. Eu e você, vamos pedir ao Senhor no final dessa palavra que eu vou compartilhar, nós vamos pedir ao Senhor, Senhor, eu quero te ouvir como nunca em 2025. Eu quero te ouvir, eu preciso te ouvir. Há um louvor que faz muito tempo que eu não canto, não ouço cantar, ele diz, fala Senhor, fala comigo, eu preciso te ouvir. Agora irmãos, olha só o nível. Essas 7 igrejas, queridos irmãos, eram igrejas assim, de muita capacidade, eram igrejas de dons, eram igrejas de muita realização. Essas igrejas tinham uma história de caminhar, de vida, de realização com o Senhor Jesus Cristo. Mas estava acontecendo com elas o que aconteceu, por exemplo, com Adão e Eva. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Não foi comer a maçã, a gente nem sabe se foi a maçã. Sabe qual foi o primeiro pecado? Não ouvir o Senhor. Me faz lembrar o que minha mãe dizia e me disse muitas vezes, na adolescência, Fernando, parece que eu falo com você, mas entra por aqui e sai por aqui. Meus irmãos, Adão e Eva foi o primeiro casal, as 2 primeiras pessoas que não ouviu o Senhor. Eles sabiam, eles ouviram o que era para fazer e o que não era para fazer, mas eles desobedeceram. E para piorar, irmãos, e nós que somos pais temos que clamar ao Senhor e sermos antes de tudo obedientes. E para piorar, dos 2 primeiros filhos que tiveram, um não ouviu, Caim. O Senhor até fala diretamente para ele, Caim, o pecado está aí na sua porta, cumpre você dominar. E ele não ouviu. E teve uma vida desgraçada pela frente. Eu poderia neste momento lembrar de outras pessoas, ou mencionar também outras pessoas que não ouviram. Por exemplo, nós pastores, eu vou dizer isso para vocês, meus irmãos, nós pastores, nós queremos tanto que vocês ouçam as mensagens daqui e obedeçam em nome de Jesus essas mensagens. Nem sempre estaremos perto de vocês, a equipe pastoral, para dizer, não faça isso. Eu contei para a junta hoje, a gente ficou um bom tempo, aliás, aquele bolo de milho, misericórdia. Se não for pecado, eu gostaria de levar aquela metade para minha casa e depois comer a sobremesa com a minha esposa. Não ofereceram, mas eu estou pedindo publicamente aqui. Porque, irmãos, teve um casal na igreja
onde eu fui pastor, e eles estavam fazendo algo que eu estou sonhando que algum de vocês tenha. Eles falaram, pastor, eles eram alunos da minha classe, nós vamos comprar um apartamento na praia. Eu falei, ô glória, agora eu tenho apartamento na praia sem pagar. E eles falaram, nós vamos prestar pastor pelo menos uma vez por ano. Maravilha. Aí passou um tempo, pastor, domingo que vem não estaremos na classe, porque a gente vai ver o apartamento. Segundo domingo, pastor, não estaremos na classe, porque vamos para fechar o negócio. Terceiro domingo, não foram na classe, porque fecharam o negócio. Quarto domingo, eu ligando, toda segunda-feira, não foram para a classe, porque estavam conhecendo melhor o apartamento. Sexto domingo, não foram para a classe, porque estavam reformando o apartamento. Eu liguei, pela sexta vez, e pela autoridade pastoral disse, irmão, você quer criar seus filhos na praia ou no corpo de Cristo Jesus? Você quer criar seus filhos nas ondas do mar, lá, ou nas ondas do Espírito Santo de Deus? E disse para ele, venda o apartamento. Você só deixa eu ficar um final de semana antes lá, mas depois você venda. Ele ficou quieto. No próximo domingo voltou para a escola, levou os filhos para a escola, 3 filhos, levou os filhos também lá para a escola bíblica, ministério infantil da igreja. Para resumir, 8 meses depois ele falou, pastor, estava chegando o final do ano, é bom o pastor escolher logo um final de semana lá no apartamento, porque nós vamos vender. Porque de fato, pastor, se a gente compra apartamento, quer aproveitar o apartamento. Se quer aproveitar o apartamento, não dá para vir para a igreja. Então, entre o apartamento na praia e a igreja, nós vamos ficar com a igreja. E hoje de manhã, eu estava lá na central, um dos filhos dele, uma filha dele, estava sentada do meu lado, pastora. Os outros filhos também servindo a Jesus. Eu quero dizer isso uma coisa, meus irmãos, nós pregamos aqui, clamando, suplicando, Senhor, que eles ouçam, nem sempre estaremos tão perto de vocês, os pastores para dizer, faça, não faça. Só mais um exemplo, a pastora Janete de Nova Europa, estava pastoreando, ela tinha uns 18 anos de idade, ela chegou para apresentar o namorado, pastor, estou namorando, olhei, falei para ela, durante a semana a gente conversa. Aí, durante a semana, ela foi à igreja, atendi, falei assim, Janete, termina esse namoro. Esse moço não é de Deus para você. E saí da igreja, vim embora para a central. Em 2016, ela apareceu nas entrevistas como candidata a pastora. E pegou justamente a minha equipe. E aí eu disse, começamos a perguntar, mas conta sua história, como é que é? Ela disse assim, pois é, pastor Fernando, hoje sou uma candidata a pastora, porque o pastor mandou terminar o meu namoro. Falei, como é que é? Pastor, eu estava tão contente com aquele namorado, e o pastor mandou terminar. E eu terminei. E por ter terminado, enfim, encontrei um moço que não tem um chamado pastoral, mas que me dá todo apoio para eu cumprir a minha chamada pastoral. Meu irmão, minha irmã, se nessa noite você pudesse fazer só um pedido ao Senhor, só um pedido, o pedido tem que ser esse: fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir o Espírito Santo do Senhor. Mas, olha comigo aqui, que horas termina o culto aqui, pastor? 8. Você pensou para responder. Bom, eu vou ficar com a palavra do pastor, amém? Vocês prometem que não vão dormir, amém? Muito bem. Olha comigo aqui, então, os exemplos do Senhor Jesus Cristo que Ele deu na carta. Na primeira carta, irmão, capítulo 2, irmãos. Veja só
diz o seguinte no versículo 2: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço, sua perseverança, sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, descobriu que são mentirosos, você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Sabe o que significa isso, irmãos? Sabe qual foi a tentação da igreja de Éfeso? É achar que, já que eu estou fazendo para Jesus, eu nem preciso procurar ouvir qual a opinião de Jesus. Uma igreja inteira estava fazendo isso. Não, nós estamos fazendo, nós estamos pregando, nós estamos evangelizando, nós estamos cultuando, nós estamos, mas guarde uma coisa: o que vem primeiro não é o que fazemos, o que vem primeiro é o que o Espírito Santo fala conosco. E ele disse para eles: vocês estão fazendo tudo certo, tudo certo, mas vocês trocaram o amor pelas obras. E deixa eu dar um exemplo para os casados. Para os casados. E aqui, às vezes é um dilema, porque, às vezes, a gente diz que ama, mas não demonstra. Não precisa ninguém se comprometer aqui, eu também sou casado. Às vezes a gente diz que ama, mas não demonstra, dentro de casa principalmente. E às vezes a gente demonstra, mas não faz com amor. Olha só a crise. Às vezes a gente demonstra, faz isso, faz aquilo outro, ajuda, mas não tem mais aquele amor. Nós não devemos deixar de fazer, mas devemos ter o primeiro amor, o amor do Senhor, e para isso o Espírito Santo, sabe o que aconteceu com vocês? Vocês foram fazendo, e de repente faziam mais do que amavam. Irmãos, aquela igreja deixou de ouvir o Espírito Santo. Felizmente, quando termina a carta, o Senhor Jesus diz assim: então a partir de agora, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Segundo lugar, queridos, no capítulo 2, de 9 a 10, meus irmãos, estamos na segunda igreja, a igreja de Esmirna, e no versículo 9, tem uma coisa que é doída: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. E na primeira frase: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. E aqui eu quero dizer o seguinte: nós às vezes deixamos de ouvir quando estamos no meio de muito sofrimento. Não sei se já aconteceu com você. Parece que às vezes no meio da tribulação, parece que a gente não escuta. Parece que não escuta. Um dos nossos colegas entrou em tribulação grave, forte, pesada, no mês de outubro, eu creio que foi outubro, entrou numa tribulação terrível. Eu encarei ele e falei assim: meu amigo, você vai ter momentos de desespero, mas em nome de Jesus, ouça o Espírito e escolha 3 colegas para você desabafar sempre que precisar, qualquer hora da noite. Porque, irmãos, nós somos vulneráveis quando estamos desesperados. A gente não pensa direito, concorda comigo? A gente não pensa direito quando está desesperado. A gente quer resolver, a gente quer sair da aflição, a gente quer tirar a dor a família daquela dor, a gente quer sair e a gente não escuta. Como é comum nos acidentes, nos problemas, em casa, como é comum a pessoa em desespero, ela não para ouvir. Por isso que eu tenho esse hábito. Quando eu tenho alguém em desespero, eu vou na cara da pessoa: olha para mim e me escuta. Estamos com você. Me escuta. Estamos com você. E vamos orar juntos agora, para o Espírito Santo falar com você. Quando chegamos na terceira carta,
no versículo 14 agora, a carta a Laodiceia. O problema agora dessa igreja, se o problema foi da igreja de Éfeso, é que ela estava pensando mais nas obras do que no amor. Se a igreja de Filadélfia é que ela estava com dificuldade de ouvir, porque estava em grande aflição. O problema da igreja de Laodiceia está, meus irmãos, no versículo 14. Ou a partir dos versículos 14. 15, né? Diz assim. Eu errei aqui, né, irmãos? Eu errei, perdão, eu errei. Mas deixa eu partir para a conclusão. Porque aqui em Laodiceia, ele diz assim: conheço as obras que você realiza, versículo 15, que você não é nem frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Sabe qual outro momento que a gente tem dificuldade de ouvir? É quando está tudo bem. Esse foi aqui o problema deles. Está tudo bem. Não, estou bem. Perdão, mas me parece muito no trânsito, porque às vezes eu estou apressado no trânsito. Às vezes eu estou assim um pouco aborrecido com o trânsito devagar. Aí passa alguém do lado, com os 4 vidros abertos, sonzão na maior altura, cantando junto. Eu falei, Senhor amado. Por quê? Porque quando você e eu achamos que está tudo bem, a gente não busca o Senhor para ouvir. Porque está tudo bem. Às vezes, como crente, a gente tem o hábito de só procurar ouvir o Senhor quando tem algum problema. Está errado. Às vezes nós só pedimos oração para os irmãos quando nós estamos com alguma luta. Irmãos, ouvir o Espírito Santo é básico para a nossa vida. Quero então partir para a conclusão. Saltei algumas partes, algumas igrejas, mas para dizer o seguinte: Hebreus 3, 7, 8, não precisa ler, diz assim: assim como diz o Espírito Santo hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Porque a coisa linda, para mim, maravilhosa, das 7 cartas do Senhor Jesus, é que em alguma delas ele dá uma bronca, essa mesma aqui, né? Olha, eu estou a ponto de vomitar. Mas você notou que ele não vomitou? eu estou a ponto. Mas ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o Espírito. Isso para mim é maravilhoso. Porque ele diz que, na verdade, ele corrige a quem ele ama. Na verdade, ele pregou, ele mandou as cartas para essas igrejas e para nós essa noite, não para liquidar com aquelas igrejas, não para decretar a morte daquelas igrejas, não. Por isso que ele termina dizendo, ouça o Espírito. Mas, nas 6 cartas, menos a carta de Filadélfia, nas 6 cartas, ele repete também algo. Aqui na última carta que eu li, versículo 19, capítulo 3, e assim nós vamos para a conclusão. Ele diz, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eu acredito que todos nós estamos convencidos que nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Eu acredito. Mesmo para quem está tudo bem. Mesmo quem começou o ano bem. Hoje no culto de manhã, encontrei uma irmã que já em mês de janeiro já mudou de trabalho, foi ganhar o dobro, já imaginou, tudo bem. E saindo da igreja, já encontrei ela estava fazendo compra. Mas também encontrei no culto de manhã alguns em grande sofrimento.
O que é que todos nós precisamos? Ouvir o Espírito Santo. Falta só virar uma chave. Que chave, pastor? É a chave que o Senhor Jesus Cristo diz, desde a primeira carta a Éfeso, até a última carta, ele só não fala isso para Filadélfia. A chave é: arrependa-se. Arrependa-se. Mas arrepender do quê? Arrependam-se porque você deveria ter ouvido mais e não está ouvindo tanto. Arrependa-se, porque o Senhor Jesus Cristo te ama, Ele é teu Senhor, teu Salvador, Deus é teu Pai, o Espírito Santo está na sua vida. Arrependa-se, porque você ouviu muito pouco o Espírito Santo ano passado. Só foi procurar ouvir o Espírito Santo quando estava com problema, com luta, com tribulação. Qual é a chave? Arrependa-se. Arrependa-se. Vamos ficar em pé. Se é você, o irmão, a irmã, que em 2025 quer desfrutar da voz do Espírito Santo. Faz tempo, a última vez que o Espírito Santo falou com você, faz tempo. Foi aqui no culto, foi na sua casa, foi ouvindo um louvor, foi lendo a Bíblia, foi alguém falando, dando um testemunho, faz tempo. A última vez que você ouviu o Espírito Santo, talvez a última vez que você ouviu o Espírito Santo, ele te corrigiu, talvez a última vez que você ouviu o Espírito Santo, ele falou que você não queria ouvir, e aí você nem quis ouvir mais. Mas eu te convido a virar a chave nesta noite. Eu te convido a dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo de não ter ouvido o Senhor. Eu me arrependo pelas vezes que eu não ouvi o Senhor. Eu me arrependo pelas vezes que eu sabia o que o Senhor queria, mas não fiz, eu não ouvi. Eu me arrependo, meu Deus amado. E agradeço que nesta hora, neste culto, o Senhor não veio para falar dos meus pecados, nem me acusar, mas veio para dizer: se arrependa, minha filha, se arrependa, meu filho. Ouça o Espírito Santo, se arrependa, vira a chave, se arrependa, diga: eu me arrependo, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero ouvir o Espírito Santo. Se você quiser juntar-se a nós aqui à frente, juntar-se a mim, eu quero ouvir o Espírito Santo mais do que tudo em 2025. Se mais alguém quiser juntar a mim aqui, em pé, ou ajoelhado. Se alguém está precisando ouvir o Espírito Santo de maneira muito especial, de uma revelação do Senhor, se você quiser sair do seu lugar, juntar-se aqui a mim, eu vou ser o primeiro a orar e dizer: Senhor, eu quero ouvir o Espírito Santo. Eu quero ouvir o Espírito Santo. Eu quero ouvir. Às vezes a gente ouve alguém falando assim: o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo. Aí você fala assim: como é que Ele fala? Como é que é isso? Alguns já disseram para mim: pastor, eu nunca ouvi o Espírito Santo, então é hora de ouvir. Juntar-se a nós para dizer: Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Eu quero conhecer tua voz. Eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir, Senhor. Eu viro a chave. Eu me arrependo. Eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Se mais alguém quiser chegar, nós vamos orar. Quem chegar aqui vai ter apoio. Quem chegar aqui para orar vai ter uma mão no seu ombro, uma oração no seu ouvido. E eu quero dizer que eu estou com vocês aqui para dizer: eu quero ouvir mais o Espírito Santo em 2025. Senhor Deus e Pai Celestial, nós ouvimos louvores nesta noite, e para alguns de nós, o Espírito Santo falou através do louvor. Nós ouvimos oração nesta noite. Para alguns de nós, o Espírito Santo falou através da oração. Nós vimos 2 leituras bíblicas ou 3 leituras bíblicas nessa noite,
E para alguns de nós, o Espírito Santo falou através da leitura bíblica. Nós ouvimos mensagem. E para alguns de nós, o Espírito Santo falou através da mensagem. Mas, ó Pai, não seja como foi do que foi. Nós só queremos uma coisa: nós nos arrependemos pelas vezes que não ouvimos. E queremos dizer nesta hora juntos com os irmãos: perdão, Senhor. E nós estamos ouvindo o Espírito Santo agora. Nós estamos dando ouvido ao Espírito Santo agora. Nós vamos ouvir o Espírito Santo em 2025 como nunca antes. E Ele não vai falar conosco só aqui no culto. Ele vai falar na nossa casa, no quarto, na cozinha, no quintal, no apartamento, na sala. Ele vai falar com o filho, com a esposa, com mãe, com o marido, ó Deus, com vô, com vó. Ele vai falar no nosso trabalho. Ele vai falar enquanto andamos. Ele vai falar. Nós vamos ouvir o Espírito Santo de Deus. O diabo não vai impedir, a carne não vai impedir, o mundo não vai impedir, porque em nome de Jesus nós estamos abrindo os nossos ouvidos para ouvir o Espírito Santo do Senhor. Pai, os irmãos que estão orando e recebendo essa oração, eu quero selar com eles a decisão deles, o arrependimento deles, a escolha deles de atender o Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Pai, nós temos ouvidos para ouvir e vamos ouvir o Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Amado, vem em teus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali. E ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Filho amado, como Repita comigo assim: Senhor, a partir de hoje, eu quero ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus significa que o caminho diário do seu dia a dia vai ser conduzido por Deus. Deus sabe
para onde devemos ir. Deus sabe quando devemos parar, quando devemos caminhar. Que nós possamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Nós ouvimos muitas vozes, mas a voz principal que precisamos ouvir é a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Pastor Fernando, que Deus abençoe sua vida. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse mês é o nosso mês de aniversário da nossa igreja, 36 anos. A quarta-feira agora vai estar a banda do Giovanni. E vai... Não é dia 12 agora, quarta-feira? É dia 12. Quarta-feira agora vai estar a banda do Giovanni. E vai estar o evangelista Tiago Nascimento. Vai estar ministrando a palavra de Deus. Eu quero convidar você, não a só vir, mas que você possa trazer 2, 3, 4 pessoas. Vamos encher esse lugar para receber tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Domingo que vem, o pastor Leandro vai estar ministrando pela manhã. E o pastor Reinaldo vai estar ministrando à noite. Esse mês, eu tenho certeza que Deus, de uma forma sobrenatural, vai continuar fazendo milagre na sua vida, na minha vida e nessa igreja, no nome de Jesus. Aleluia. E essa é uma oportunidade para você trazer amigos, aquela pessoa que você está orando, aquele familiar que você está orando para se converter. Aproveita, traz para uma data tão especial, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero te enviar para que você possa ter uma semana abençoada, e aonde você estiver durante essa semana, você vai ser um missionário de Deus, vai levar aquilo que Deus colocou no seu coração. Você carrega algo poderoso no seu coração que você precisa entregar para o mundo. E o que é, pastor? A presença do Espírito Santo de Deus, uma unção sobrenatural que você recebeu aqui nessa noite, para você carregar durante toda essa semana, aonde você estiver, onde você estiver trabalhando, na escola, na faculdade, no ônibus, aonde você estiver. Eu quero te enviar para ser bênção aonde você for. Amém? Levante suas mãos. Pai, muito obrigado a Deus pela vida do pastor Fernando. Muito obrigado a Deus pela vida de cada irmão que aqui se encontra nessa noite, de cada ministério, de cada voluntário, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós recebemos toda essa palavra que o Senhor nos trouxe, ó Deus, através do louvor, através da oração, através da palavra ministrada pelo pastor Fernando, ó Pai. E nós queremos nessa noite enviar a tua igreja, ó Deus, dos 4 cantos da cidade de Campinas e região, ó Deus, para levar essa unção, para carregar essa presença sobrenatural, ó Deus, e fazer a diferença como sal e luz nesse mundo, Pai. Que o Senhor possa derramar da tua graça, que essa semana seja uma semana de milagre, seja uma semana, ó Deus, aonde os céus vão se abrir, ó Deus, e o milagre vai acontecer na vida desta pessoa. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja na sua vida hoje e sempre. Se você crê, dá um glória a Deus, aplaude o Senhor, faz barulho. Deus abençoe a tua vida.